Primeiro segredo, 3 segredos para você ter um ano extraordinário. Se fosse você, eu anotava. Primeiro segredo, tenha um coração humilde. Isso todo mundo já sabe, mas a prática não é uma realidade para a maioria. Porque não importa o que tu já conquistou até aqui, não importa as coisas que você já verdadeiramente alcançou, não importa a tua sala de troféus, você precisa lembrar que você continua aprendendo, e que você continua pequeno, e você continua ali, na posição de receber, porque todas as vezes que nós achamos que nós sabemos demais, é quando a gente cai demais também. Todas as vezes que eu achei que eu estava muito bem numa área, eu me lascava. Sabe quando você acha que você está bom demais naquela situação da sua vida, naquele pecado de estimação, que você fala, não, agora eu me garanti. Quando você tufa o peito, meu irmão, o buraco está bem na tua frente, aí tu se lasca. Sabe por quê? Porque a humildade, ela nos leva a um sucesso. Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Você quer ter um ano extraordinário? Aprenda a ser humilde. Aprenda a se humilhar diante de Deus, aprenda a se arrepender dos seus pecados, aprenda a estar prostrado diante do Senhor, aprenda a reconhecer que você precisa de Jesus todos os dias, que você precisa aprender todos os dias, que você precisa crescer todos os dias. Aprenda a reconhecer que você precisa morrer para que Ele viva através de você. Aprenda a diminuir para que Ele cresça, aprenda a assumir para que Ele apareça. Aprenda a ter um coração humilde, humilde como Jesus. Irmãos, nós temos que guardar o nosso coração, porque a soberba, a ganância, a arrogância, é uma das tentações mais sutis e que mais derruba tantas pessoas. Cuidado com isso, mantenha o seu coração em Deus, humilhe-se diante do Senhor, e Ele te exaltará. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele te exaltará. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele te exaltará. Não procure glórias nessa terra, não procure as coroas que possam te entregar, não procure os pedestais, não procure as plataformas, procure os pés de Cristo. Procure se humilhar diante de Deus, procure estar diante aos pés da cruz, mantenha-se diante dEle, porque Ele, na hora certa, te levanta, te promove, te eleva. Quer ter sucesso? Quer brilhar? Quer crescer? Quer ser bem-sucedido? Humilhe-se diante do Senhor, mantenha o seu coração no Senhor, aos pés da cruz. Eu tenho feito uma oração todos os dias: Deus, dobra-me e quebranta-me, Senhor. Dobra-me e quebranta-me, Senhor. Dobra-me e quebranta-me, Senhor. Eu quero estar quebrantado diante de Deus, para viver aquilo que Ele tem para mim. Quantos lembram de Ana e Samuel? Ana não podia ter filhos, e ela era muito zombada por Penina, a esposa do seu marido Eucana. Ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não. Ana, em um dia tão angustiada que ela estava, ela foi até ali o local onde estava a presença de Deus, onde estava a arca. Ela se prostra e ela chora diante de Deus, ela clama. Porém, o juiz Eli, o profeta de Deus daquele tempo, vê Ana e ele a julga, achando que ela estava bêbada, e ele dá uma lapada nela. Mulher, para de ficar enchendo a cara, toda bêbada aí.
se manca. Ana podia se levantar e peitar ele e falar assim: o que você está falando com quem? Você nem sabe da minha vida, você nem sabe dos meus problemas, você nem sabe dos meus BOs. Como você me julga? Mas Ana não fez isso. Ana, ela teve um coração humilde. E ela falou: não tenha a tua serva como filha de Belial. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Não tenha a tua serva como filha de Belial. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou aqui clamando por um milagre de Deus. E a atitude humilde de Ana, o coração humilde de Ana, toca o coração de Eli e toca o coração de Deus. Ele olha para Ana e fala: que seja feito conforme o teu coração. Vai, e que a bênção do Senhor te alcance. Naquele momento, um coração humilde destrava o milagre. Vou repetir: o coração humilde destrava o milagre. Deus encontrou em uma mulher um coração humilde e quebrantado. Samuel vem, e a resposta para Israel também vem. O teu coração humilde vai gerar para você um milagre que vai alcançar a tua geração. Segundo segredo: tenha um coração cheio de fé. Diga comigo: fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, fé não tem nada a ver com a nossa personalidade. Fé tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Quanto mais perto de Deus você está, mais cheio de fé você está também. Você sabia que a sua fé pode crescer? Lembra quando os discípulos estavam no barco e deu a tempestade, eles ficaram com muito medo? O que Jesus fala para eles? Para eles, homens de pequena fé, porque a fé deles podia crescer. Se eles estivessem conectados com Jesus, quanto mais perto de Jesus eles estivessem, mais a sua fé cresceria. E aqueles homens que outrora estavam com uma fé tão pequena, eles receberam o Espírito Santo e uma porção maior de fé, e eles continuaram cultivando a sua fé, através do relacionamento com Deus, que aqueles mesmos homens que estiveram com medo em um barco, eram os homens que agora proclamavam Jesus, sem medo, sofreram pelo Evangelho, liberaram o Espírito Santo, expandiram o reino de Deus, e você está aqui porque aqueles homens foram cheios de fé. Sabe o que a fé pode provocar em nós? Avivamento e revolução. O que Deus quer ver em nós é esse espírito de fé, uma fé agressiva, uma fé ativa, um espírito de fé. Ei, a tua palavra é semente, as tuas palavras são sementes. Confessar é possuir. O que está saindo da sua boca? O que você está pensando? Será que as tuas palavras são palavras de fé ou de incredulidade? Deus não te deu um espírito de covardia, Deus deu um espírito de poder, e o Espírito Santo está em você, e Ele é a própria fé de Deus, aleluia. Ei, geração Difflin, escute o que eu estou te falando. Você pode ver um ano extraordinário se você tiver um coração cheio de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Irmãos, Deus nos chamou para ver o invisível pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu que ele seria pai de multidões, mesmo ele não tendo nenhum filho até os 45 do segundo tempo, e teve só um filho. Ele continuou crendo que aquele um filho resultaria em uma geração gigantesca, e Abraão se tornou o pai da fé.
Geração Difflin, Deus te chamou para ter esse espírito de fé, então eu quero te encorajar a você não abrir a sua boca para falar porcaria, para falar abobrinha. Abra a sua boca para liberar a palavra de fé, para liberar a palavra de salvação, de transformação, de poder. Abra a sua boca para profetizar. Para de falar, eu sou tão pecador, eu não consigo, eu sou um derrotado, eu sou um imprestável, eu sou isso, e eu sou aquilo. Para com isso, pelo amor de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Mas o Brasil é uma porcaria, agora que o Nainer sumiu, virou uma esculhambação mesmo, eu quero ir embora, eu vou para a Europa, vai catar lata na praia, vai se converter, e vai ter um espírito cheio de fé, começa a profetizar para a tua nação, não importa o governo, do mais corrupto que esteja, quem governa é Jesus, e essa nação é do Senhor Jesus. Espírito de fé para conquistar a sua geração. Samuel, mas agora com o comunismo, o socialismo se instalando no Brasil, esse governo diabólico, e agora o que será de nós? É agora que vamos viver o maior avivamento de todos os tempos. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos olhar com esse espírito e falar: ei, o que depender de mim, eu vou expulsar os demônios, eu vou curar os enfermos, eu vou ressuscitar os mortos, eu profetizo, eu declaro, eu ajo pela fé. É isso que vai fazer você ver um ano extraordinário. Não aceite as mentiras do diabo, não aceite a condenação, não aceite as coisas do inferno. Tome posse da palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Samuel, eu quero declarar palavras de fé. O que eu faço? Eu não conheço muito a Bíblia. Eu tenho um segredo. Olha isso aqui, segredo de milhões. Posso dar? Vocês querem? Quem tem um coração mais cheio de fé, declare as promessas. Mas onde estão as promessas? Vai o segredo de milhões. Google. Aí você digita lá assim, promessas da Bíblia. Vai lá e pesquisa assim, versículos de alegria, versículo de fé, versículo de amor. Meu irmão, pega esses versículos e imprime, faz o que for preciso, mas vai declarando, versículos sobre minha identidade, e vai declarando. Quanto mais você declarar a verdade da palavra de Deus, mais longe você vai em Deus. Quantos aqui tem um espírito de fé inabalável? Profetize, e você terá um ano extraordinário. Não seguir pelas circunstâncias. 2 Coríntios 5,7 fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabe o que eu estou vendo? Que os melhores dias estão à nossa frente. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida. Os teus melhores dias estão chegando, eles estão à tua frente em nome de Jesus. Último segredo, e eu termino. Tenha um coração aberto para os sonhos de Deus. Tenha um coração aberto para os sonhos de Deus. Quem está recebendo essa palavra aqui? Tenha um coração aberto para os sonhos de Deus. Eu te pergunto, Difflin, quais são os teus sonhos para o ano que vem? Quais são os teus planos para 2023? O que você está almejando? O que você está querendo alcançar? Eu quero um namorado. Meu alvo é desencalhar. Estou tão desesperado. Se você está desesperado desse jeito, você precisa, primeiro você precisa
Vai orar. A oração é poderosa. Mas depois, vá prestar também. Se você não prestar, não vai valer de nada. Você não é crente, você quer desesperar o quê? Se não é crente, vai encontrar porcaria no meio do caminho. Vai ser um homem de Deus, você vai encontrar uma mulher de Deus. Quer um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Caminhe em direção ao propósito de Deus. Numa hora você vai se encontrar com a pessoa da sua vida que está vivendo o propósito dela também. E ó, o nosso Deus não tem fronteira. Pode ser aqui ou na Itália. Deus faz os milagres acontecerem, irmão. Quem crê, recebe, pega aí. Ó, o Global Mission School está chegando aí. Vê uns gringos aí, de repente, vai que cola. Vai aprender a falar italiano, inglês, sei lá. Quais são os teus planos? Mas essa última pergunta é ela mais delicada, porque eu te faço uma outra pergunta em cima dessa. É a seguinte: será que os teus planos e será que os teus sonhos são os planos e os sonhos de Deus para você? Será que o que você está planejando é aquilo que Deus quer para você? Porque a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Consulte o Senhor, busque o Senhor, antes de se frustrar, antes de quebrar a cara de novo, seja humilde, tenha o coração cheio de fé, e vá buscar o Senhor, e pergunte: Deus, quais são os teus planos para mim? Quais são os teus sonhos para mim, Senhor? Deus, o que o Senhor quer que eu faça em 2023? Deus, quais são os passos que eu tenho que dar no próximo ano? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, me direciona. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, eu te garanto que Ele tem todo o prazer de te ajudar, de te direcionar e de te fazer acertar. Teve um momento da minha vida em que eu tentei dar os meus pulos e tentei dar o meu próprio jeito na minha vida. Eu queria casar, queria ter meu dinheiro, e eu fui tentar fazer de tudo. Fui até vender casa, tentei ser corretor, e é uma profissão maravilhosa para quem é chamado para fazer isso. Passei um ano na ralação, pegando sal para vender casa, mas foi top. Em um ano eu vendi um total de 0, vendi nada, só me lasquei. Tentei ser várias coisas, eu estava fugindo da voz de Deus, eu queria dar o meu jeito, eu queria eu mesmo fazer o meu caminho. Mas quando eu entendi que os planos de Deus para mim são melhores, que os sonhos de Deus para mim são maiores do que os meus, e quando eu entendi que para eu alcançar os sonhos de Deus eu precisava ter um coração humilde para ir buscar o Senhor, e um coração cheio de fé para acreditar nas promessas dEle, eu encontrei o melhor lugar, o centro da vontade de Deus.
O Senhor permitiu que eu ralasse 1 ano, 2 anos, para que eu amadurecesse e aprendesse, mas eu não precisava, se eu tivesse escolhido primeiro buscar o Senhor. Mas hoje, posso te falar, você não precisa passar pelo que eu passei. Você pode encontrar o melhor caminho, que é ouvir a voz de Deus e viver os sonhos dele para você. E ele tem sonhos maravilhosos para a tua vida. E quando eu encontrei o Senhor, ele me restaurou, ele me deu uma nova vida, eu reconciliei com Jesus, ele me deu uma visão de futuro gloriosa, ele me deu esperança, ele me fez acreditar de novo. E hoje eu estou aqui podendo falar para vocês. E você? Eu acredito de todo o meu coração que você vai falar sobre Jesus em lugares que eu não vou chegar. Deus vai te levar a lugares maiores. Deus vai te levar em lugares que você nem imagina. Ele quer te usar. Ele quer se manifestar através de você. Mas o que Deus está falando para você nesse tempo é: permita sonhar os meus sonhos para você. Então, eu quero te dizer, Difflen, não tenha medo de sonhar. Sejam fortes e sejam corajosos. Ouse sonhar grande. Vocês podem, porque Ele é fiel e Ele está em vocês. Vocês vão viver o extraordinário de Deus, se vocês tiverem um coração humilde, cheio de fé e disponível a viver os sonhos de Deus. E não tenha medo e nem vergonha de sonhar com uma casa, com uma esposa, com um marido. Não tenha vergonha, não tenha medo de sonhar com uma viagem, com ter o seu carro, o seu veículo. Não, sonhe, e sonhe grande mesmo. Mas deposite os seus sonhos em Deus, e Ele vai te surpreender te dando o infinitamente mais. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.